Piponzi é uma figura única. Ele formou-se na Poli e talvez tenha se especializado em outro tipo de engenharia, na construção de pontes entre as pessoas. Piponzi é um agregador de ideias e de gente. Ele foi trabalhar com a sua família, assim que se formou, em 7 farmácias. E essas 7 farmácias, hoje são mais de 3.000 no país, aonde ele possibilita a mais de 64.000 pessoas trabalhar nesse projeto que é a Droga Raia. Como construtor de talentos, de conselhos, de mentorias, Piponzi é de fato uma figura única. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olha, eu não sei se eu fico ou não depois de todos esses elogios seus, tá? Eu procuro ser o que você colocou, tá? Pelo menos eu me esforço bastante, tá? Não, mas é isso mesmo que você é, Piponzi. Hoje a Obrigado. nossa conversa vai ser mais reflexiva, porque você tem uma história muito rica, Sim. muito bonita. Uhum. E a gente vai começar aqui a nossa primeira pergunta, no sentido de que em vidas muito bem conduzidas, como a sua, orientadas por números, decisões e execução, existe uma tendência de tudo que não é mensurável ir ficando em segundo plano. Queria saber, Piponzi, onde o invisível encontra lugar para você? Olha, você sabe que todo engenheiro, ele normalmente tem um nível de concretude muito grande. Ele aprende a resolver todas as suas questões com base na racionalidade. Eu acho que eu não fui diferente no início da minha carreira. Eu realmente acreditava que os números, a racionalidade, a lógica construiriam um negócio. Mas eu tive um momento muito importante em que eu virei a chave, que foi quando eu entendi o valor das pessoas dentro do negócio, que foi quando eu entendi que a nossa empresa teve uma construção feita de um relacionamento do meu avô com seus clientes. Ele tinha uma entrega com os clientes dele. Aquilo significava algo muito maior do que um negócio, mas que poderia ser, ao mesmo tempo, um grande negócio, que era cuidar de pessoas, se relacionar com pessoas. Foi um momento em que acho que o engenheiro cedeu um espaço, tá? Deu um pouco de espaço a coisas mais intangíveis, e aí a gente parte para desenvolver nossas pessoas, fortalecer nossa cultura, entender que aquela cultura do meu avô passada era de fato aquilo que construiria a empresa, que era uma cultura de cuidar de pessoas. Você saía de uma cultura de ganhar com uma transação, mas ganhava com um relacionamento com as pessoas. E o relacionamento, para você ganhar, ele tem que ser transparente, autêntico. E com isso a gente foi buscar lá no passado aquilo que seria a nossa personalidade futura, tá? E eu acho que foi a partir daí que eu virei a chave e comecei a entender que os fatores que não são os tangíveis, tá? Os fatores que são muito mais ligados à inteligência emocional, eles são os mais decisivos, tá? Eu, inclusive, você falou, eu estudei na Poli, e eu sentia muitos meus colegas de Poli, tá? E sinto até hoje, uma certa falta, tá? Desse equilíbrio entre o emocional e o racional, né? E então, quando a gente está falando de marca, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, você está falando de algo que não está nas planilhas, tá?
E eu acho que esse foi o grande salto que a gente deu no nosso negócio. A princípio, eu tinha a impressão que o grande salto que eu dei foi quando nos anos 80 vieram os primeiros computadores para o Brasil. Porque a gente transformou de uma forma rápida o negócio, transformou muito estoque em liquidez, passou a crescer muito rapidamente, tá? Ou seja, você tem a sensação mais clara, porque isso é mais tangível. Você fala, pô, realmente, né, estamos construindo, né? Mas essa segunda onda, que foi a onda mais do intangível, foi aquela que realmente deu a força que a gente tem hoje. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos mais de 3.000 farmácias, já chegamos a 3.600 farmácias, tá? E todos os nossos gerentes, tá? Eles são orientados por uma cultura de cuidar de pessoas, e para isso a gente contrata desde a base. Todos os 3.600 gerentes, todos eles começaram do primeiro degrau de um plano de carreira elaborado. E o que tem isso? Quer dizer, eles saem sem experiência, sem vícios, tá certo? Eles saem com uma visão, tá certo, de cuidar de gente. De gostar de gente para cuidar de gente, tá? Então, assim, eu tenho muita clareza, tá, do quanto esse equilíbrio entre o racional, eu diria até o racional, o emocional e mais um componente que ainda é o operacional, que é uma capacidade ainda adicional de você usar essa capacidade, essas competências, tá certo? Na ótica numérica, racional, com aquelas de pessoas, de gente, com uma de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, eu acho que na minha carreira eu aprendi muito que aquilo que está escondido, tá certo? Que é o invisível ou o intangível, aquilo foi decisivo na construção do negócio. E numa mente tão racional, cheia de matemática e estatística, você encontra lugar para o mistério na sua vida? Olha, depende, essa palavra mistério realmente uma palavra assim um pouco, ela é bastante aberta assim, né? Eu tenho uma filosofia de vida, tá? Que eu posso dizer assim com toda tranquilidade, tá? Acho que a vida nossa é feita de etapas, né? Quer dizer, a gente, como eu falo, na hora que eu saí da minha adolescência, juventude, vamos já entrar numa vida profissional, eu acho que a gente não tem um propósito muito claro, a gente quer construir uma família, a gente quer ter um bem-estar, a gente quer ter a possibilidade de viajar, de ter um bom carro. Agora, eu acho que com o tempo a gente vai evoluindo, tá? Eu acho que à medida que a gente foi, por exemplo, pisando esse território de pessoas e tudo mais, a gente adquire uma sensibilidade maior, né? E eu acho que tudo isso, para mim, foi dando uma energia, foi dando uma visão de mundo que fez com que hoje eu tenha quase metade do meu tempo dedicado a tentar fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito legítimo, isso é uma coisa que eu tenho no escritório, no meu escritório, eu recebo todo tipo de pessoas, tá? Mentoro jovens, mentoro famílias empresárias, mentoro amigos, mentoro empreendedores, tá? Tudo pro bono, tá? E é algo que, putz, me faz sentir muito bem. Então, eu vejo assim na minha vida, tá? Eu vejo algo que você fala, você tem um processo evolutivo, eu não sou aficionado a nenhum tipo de religião, mas eu acho que a gente tem uma missão, tá? De marcar a presença aqui, tá? No sentido de falar o que eu deixei, tá? Quer dizer, deixar para os filhos, para os netos, tá? Um legado de uma passagem que realmente foi construtiva, tá? Então, eu acho que eu não sou uma pessoa assim mística, eu não sou uma pessoa que faço as coisas esperando alguma coisa assim, sabe? De olhar para cima e de repente, sabe aquela filosofia que a gente é educado quando a gente é jovem, que quando a gente é criança, que de repente você vai para o céu, vai para o inferno, se for bom ou não, tá? Eu acho que eu cumpro a minha missão, tá? Da forma como eu entendo. E eu acho que foi uma evolução que me trouxe até aqui. De repente, de sair do ponto de ter uma empresa para ganhar dinheiro, chegando num ponto de me realizar como empresa
tendo muito orgulho do que eu deixo, quer dizer, hoje são 75 mil funcionários, tá? E quantas pessoas que eu tive a oportunidade de propiciar um primeiro emprego, inserir no mercado de trabalho, quantas pessoas puderam se desenvolver, tá certo? Então, tem uma realização desse lado que daí foi caminhando para um lado de falar, putz, como é legal a gente contribuir, tá certo? E não precisa receber nada, tá certo? E eu acho que eu recebo demais, porque quando eu troco, essas trocas para mim, elas me alimentam, tá? Ainda mais porque eu já passei dos 70 anos, tá? Não parece. Então, não parece, né? Que bom, obrigado. Mas então a gente quer se manter vivo, a gente quer ter o humor do jovem, a gente quer ter a cabeça de um empreendedor, tá certo? Na meia idade, ou de uma família em transformação, que tem, sabe, seus sonhos, seus desafios, suas divergências, e eu me sinto muito bem com isso. Então... Que bom. Para a gente trabalhar com pessoas, né, ainda mais nessa fase de mentorias, né, e para cuidar das pessoas, a gente precisa entender de gente. Uhum. E às vezes, para entender de gente, a gente precisa de uma autorreflexão. Você já fez algum tipo de terapia, alguma coisa assim? Eu faço terapia, eu fiz mais recentemente porque eu tive uma separação. Foi um processo que foi um pouco difícil e dolorido, tá? Uma separação aos 66 anos, tá? Já fazem 7 anos. Mas eu vejo assim, eu acho que esse apego às pessoas, ele começa, você tem que lidar com a diversidade, e a gente comentava aqui antes do nosso papo sobre o futebol, sobre esporte, né? E eu acho que a convivência do trabalho em grupo, a convivência com essa diversidade que o futebol propicia, de você jogar desde a várzea até o colégio, a faculdade, a empresa, tá? Eu acho que dali você vai desenvolvendo um tipo de como é que se diz? Um relacionamento com as pessoas de muita igualdade, de muito equilíbrio, tá? Que nos dá a possibilidade de falar, poxa, que nos dá a capacidade de desenvolver essa paixão por pessoas, essa vontade de conhecer gente diferente. Eu entrei aqui, já fui pegando um cafezinho, tá Claro. certo? Eu já estou me sentindo em casa aqui, tá? Estou me sentindo em casa. Então, eu gosto de gente, tá? E eu acho que me ajudou muito esse início de vida, você falar... Foi jogando bola na rua, eu era uma pessoa de classe média, tive tudo, nunca me faltou nada, tá? Estudei em boas escolas, tá? Mas eu acho que isso foi tão importante para você crescer gostando das pessoas, tá? E eu acho que eu mesmo fui me resolvendo, sabe? Eu acho que em determinados momentos, eu não acho que não tenho assim arrependimento de ter feito terapia mais cedo, tá? Eu acho que não, talvez um pouco mais cedo, mas acho que uma terapia ela ajuda muito em momentos, tá certo? Eu peguei a terapia num momento mais difícil. Como é que foi isso? Olha, é muito duro você... Eu fiquei casado 40 anos, tá? Mais 6 de namoro são 46. E eu peguei o mundo que eu vivi, era aquele mundo que você tinha as missões claras. O homem é o provedor e a mulher é a cuidadora. A mulher cuida dos filhos. Eu tive 3 filhos, um atrás do outro. Tá? Hoje tem 43, 44, 45. Tudo uma escadinha, tá? O que acontece é que quando você começa o seu namoro, você está convergindo os seus gostos. Um está ensinando ao outro. Agora, quando vem os filhos e você tem essa separação entre o provedor com o negócio e a mulher com os filhos, tá? Você tende a deslocar um pouco, sabe? As suas aspirações, seus gostos. E aí tem um momento muito difícil quando os filhos saem de casa. Eu acho que a mulher sofre. Eu acho que a mulher é vítima. As mulheres dessa época, elas foram vítimas, tá? Porque a minha vida continuou muito rica quando meus filhos saíram de casa. Talvez até mais rica. Minha vida aos 60 anos, na fase dos 60 anos, talvez foi a mais rica que eu tive. Quando eu deixei de ser CEO e pude ser chairman e olhar o mundo,
com muito mais relacionamentos, com muito mais, com lentes muito maiores, tá? E então o que aconteceu é que isso resultou, tá certo, num afastamento tão grande que a gente entendeu, sem nenhum tipo de como é que se diz, de estresse nem nada, a gente entendeu que os caminhos eram separados. E aí vem uma coisa, tá, que eu aprendi muito, quer dizer, por que eu meio que o desespero toma conta da gente? Porque num primeiro momento você está separando a sua mulher. Sim. Num segundo momento você fala, mas será que é da minha mulher ou da minha família? Tá certo? A coisa funciona mais ou menos assim, que é gozado que essa analogia foi meu terapeuta que fez, tá? Sim. Ele falou o seguinte, falou, olha, você separou no primeiro momento, tá? Você saiu do barco da sua família, tá? E entrou num outro barco. Agora, o teu pezinho estava lá no barco, tá vendo? Qualquer hora ele volta, você puxa o barquinho, né? E ali tá a família toda, né? Só que em algum momento, tá? Os barcos, minha mulher, ela começou a namorar, ela se casou. O trauma que veio para mim, não, nesse momento não. Sim. O trauma que veio para mim de falar, será que eu estou separando da minha mulher ou será que eu estou separando da minha família? E era uma ilusão, minha família sempre continuou super unida, meus filhos, sabe, tanto com a mãe como com o pai, meus netos, são, para mim, hoje mais ainda, no momento que eu deixei de ser tierno, hoje eu curto meus netos, assim, uma fase já de, sabe aquele avô que é mediador, aquele avô que é um conselheiro, que é um amigo, é uma delícia, tá? Porque eu não ficava sentado brincando de Lego com os netos, eu não, sabe, tá bom, não, coisa... Então, enfim, eu fui percebendo que, na verdade, as coisas não são bem assim, que a vida estava inteira. Depois me casei, inclusive, 5 anos depois, tá? E estou muito feliz, assim como minha mulher está feliz também, tá? A gente poderia ter isso, né? Mas então eu acho que nessa época foi importante. Às vezes a gente, pequenos, eu falei para o meu terapeuta uma coisa, falei, olha, eu paguei terapia 2 anos, isso foi quando eu fiz um balanço, que depois eu continuei, menos falar, não tem problema, não é assim, não é assim. Às vezes você não tem nenhum problema, mas você percebe que tem. Claro. Mas eu falei, olha, eu paguei 2 anos, paguei caro pra caramba, por 3 conselhos que você me deu. 1, 2, 3, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, eu acho sim, eu acho que essas reflexões que uma terapia provoca, acho que elas fazem muito bem, tá? E hoje eu continuo muito... Às vezes eu falo, mas a gente tá sem assunto e tal, às vezes a gente fala de outra coisa, fala de política, fala, né? E eu acho que é uma relação muito, muito legal, muito bacana. É bom ter um espaço... a gente falar, a gente se abrir. Claro. E eu tenho uma coisa que é vista às vezes como um problema, que para mim eu não acho um problema, que eu me abro demais. Não, isso não é um problema. Eu sou uma caixa aberta, tá? Minha mulher mesmo falava, você se abre demais. Você fala tudo para todos, você conta, você se abre todas as suas fraquezas. Eu escrevi um livro recentemente, né? Eu li. Você leu? Sim. E o livro fala de fraqueza, fala de medos, de erros, certo? Tá? E eu acho que isso faz muito bem. Acho que isso faz muito bem pra gente. Aliás, no livro, você disse que aprendeu a gostar do que fazia. Não era exatamente, né? É uma coisa interessante que eu falo muito para jovens quando eu mentoro. Porque a gente sai sempre com uma... Eu vejo muito aquela coisa de você conversa com um pai, uma mãe, fala... meu filho, não adianta, ele gosta de, sei lá, de teatro, ele gosta de psicologia, certo? Ele gosta de... Então, muitas vezes você já é direcionado para aquilo e parece que você está focado só naquilo que você gosta de fazer. Não sabe, nem tem certeza se gosta, tá? Nem tem certeza se gosta. Porque se gostar mesmo, amanhã você vai ser um psicólogo, você vai ser um teatrólogo, você vai ser aquilo, tá? Mas eu acho que eu aprendi, tá? Depois de uma carreira de engenheiro, fazendo mestrado em engenharia de estruturas, quando a gente falou do raciocínio, da lógica, da racionalidade, um mestrado em engenharia de estruturas é o limite do raciocínio que o ser humano pode chegar, tá certo? É uma loucura aquilo ali, tá? Então você fala, você sai disso aqui, tá certo? Que você fala, puxa, eu vou lidar com essa coisa... mais acadêmica, mais lógica, está focada só em cálculos, né?
eu me dei uma chance de entrar num negócio, que era um negócio de farmácia, que nas férias meu pai me pedia, me pedia, tá? Para que eu fosse ajudar a escriturar livros. Eram livros enormes de ICMS, você virava para virar a página assim, você virava desse jeito. E junto disso eu ficava a gente não tinha um centro de distribuição, tinha assim uma sobreloja que tinha muitos medicamentos. Aquele cheiro de medicamentos já me dava horror. Me dava horror. Falei, imagina se um dia eu vou estar aqui. Por isso que E quando eu terminei o mestrado, que eu falei, não é isso que eu quero? Meu pai falou, olha, vai lá para a empresa e fica fazendo tua tese lá, porque pelo menos você está vendo gente. Meu pai sempre soube, eu sou muito assim, gosto realmente de pessoas e tal. E fui para lá. E aí, cara, eu aprendi a gostar. Fuça daqui, fuça de lá. Fui fazer um complemento, um curso de 2 anos na GV, um curso de negócio que a Poli não me propiciou. E, cara, de uma hora para outra, quer dizer, lógico que tem um pouco também da mistura algumas coisas que acontecem que de repente são importantes para transformar, que foi o acesso das pequenas empresas a computadores. Aquilo foi uma coisa importante que me deu a chance do engenheiro entrar no negócio. Sim. E o engenheiro entrando no negócio, ele se apaixonou pelo negócio. E aí ele transformou o negócio, ele ajudou a transformar o negócio. Tá? Cuidado que a gente não faz nada sozinho. Claro. Tá? Aliás, eu tive 2 irmãos juntos que foram muito importantes na minha vida. Tá? Hoje eu tenho sobrinhos, tenho filho, a gente construiu em família, a gente construiu junto com os sócios que a gente tem hoje, a gente constrói com todas as pessoas, tá? Mas eu diria assim que essa trajetória que eu tive, realmente ela tem um ângulo, um olhar muito importante nesse ponto de a gente não se fixar em fazer o que gosta, mas se dar uma chance de aprender o que faz. Eu falo isso para muitos jovens, quando às vezes estão numa transição, saíram daqui, perderam emprego, e de repente tem oportunidade, ou podem ter oportunidade ali, eu aconselho muito, falar, ó, dê uma chance para isso. Não fica fixo naquilo que você gosta, tá? Nessa trajetória da engenharia, do mestrado, da farmácia, e daí passou a ter paixão pela sua empresa, ficou algo pelo caminho? Olha, eu poderia dizer, tá certo, que eu teria uma vida muito mais próxima da minha mulher, sem dúvida nenhuma. Eu consegui ter uma vida muito próxima dos filhos, tá? O futebol, a gente falava, o futebol ele é uma paixão em casa, e meus filhos todos jogavam muito futebol. E eu encontrei um tempo para ser diretor de futebol do clube, tá? Pra você ter uma ideia, eu organizei 4 viagens para fora, 48 meninos falando de pai em pai e me responsabilizando, porque eram 3 times de 16. Eu tenho filhos, um em cada ano, Sim. né? E não só isso, não só viagens, mas todo domingo era dia de acompanhar os meninos jogando futebol, tá certo? Tinha interclubes, tinha as viagens de férias, eram todas elas feitas com os filhos. Então eu não sinto assim nenhuma falta daquilo que eu tive ou que eu pude dar para os filhos, tanto que a minha relação com eles é extraordinária. Mas eu acho que essa coisa de repente, essa dedicação tão forte a essa empresa, ela me custou um pouco. De um outro lado, eu ser um marido, digamos, menos demandante, um marido menos exigente, sabe? Quer dizer, quando você é provedor, tá? E isso é uma filosofia que vinha de lá de trás, tá? Parece que você tem direito a tudo dentro de casa, né? Sim. A comida tem que estar legal, tá certo? Como é que se diz? O passaporte vencido é culpa da mulher, tá certo? Então, e minha mulher fazia tudo. Tudo. Ela cuidava de tudo. O pneu do carro até tudo, tá? Então, eu acho que realmente, se eu voltasse para trás, eu acho que poderia ter tido. Vamos deixar muito claro que eu estou feliz com o meu casamento hoje, tá? Claro, é muito falando. feliz. E o que Sim. ela também está feliz, tá? Pode ser que acontecesse a mesma coisa. Não quer dizer que... Porque, olha, hoje a gente vive muito mais. No passado, o casamento era um contrato de vida até os 60 anos, sei lá. Quem fazia bodas de ouro falava, meu Deus do céu, isso aí é... Bodas de ouro eu acho que eu já teria feito, já. Tô aqui inteirinho, jovem, né? Claro. Então, enfim, eu acho que talvez isso ficou um pouco pelo caminho. Ter uma vida a dois. Eu aconselho muito os jovens, assim,
desde os meus filhos também, aos amigos próximos e tudo mais, que tem essa faixa etária aí, são pais, né? Para não descuidarem da vida a dois, para sempre fazerem pelo menos, no mínimo, uma viagem por ano só com seu cônjuge. E Isso hoje aí, você mim, tem um casamento feliz, numa nova... Mas é aquela história, numa fase, época, né? Então sim, eu tenho um terço da minha vida fase. viajando, tenho uma mulher que tem um cuidado comigo extraordinário, uma mulher que eu acho bonita, uma mulher que eu gosto, mas nunca desmerecendo a mulher que eu tive, de forma nenhuma, que me deu os 3 filhos, que me deu tanta coisa, foi tão importante, inclusive, no meu trabalho. Na tua trajetória. Na minha trajetória, sem dúvida são nenhuma. fases, Tanto né? que separamos meio a meio, tá? Não teve, Sim. a gente já tinha um patrimônio, uma empresa já de capital aberto, metade, sem nenhuma, tive nenhum atrito, nada, zero, nenhuma. Você sabe que os casamentos as brigas dão ou por dinheiro ou por traição, tá certo? Quando não tem isso, tá certo? Claro. Então, vivemos muito bem. Ótimo. Você falou do seu pai. Eu gostaria de saber, se fosse para escolher um único exemplo que te moldou do seu pai, qual seria? Eu tenho uma frase do meu pai. Pro bem e pro mal. O exemplo que ficou e o que ele fazia que você não faria. Olha, a gente tem que julgar cada ato, tá certo? No seu devido tempo, claro. Tá certo? Eu até falo um pouco no livro, tá certo? Das surras que eu levei, tá certo? Tá? A educação na época, tá? Era uma educação em que meu pai tinha uma frase que era famosa. Ele falava: "I filhi só se baciano quando dormono." Os filhos só se beijam quando estão dormindo. Então, ou seja, o carinho, tá certo? Era uma coisa assim que faria mal para os filhos se você mostrasse carinho. Seria meio que uma fraqueza. Você tem que ser duro com seus filhos. Tá? Rigoroso. Então meu pai, assim, ele, de um lado, tá certo, o lado excepcional, a preocupação que ele tinha, tá certo, de dar uma boa escola, de que a gente fosse um bom profissional, e isso permeou a família toda, porque hoje a gente tem uma família no negócio, com netos, os bisnetos do meu pai hoje, já 3 entraram em faculdade de primeira linha, 2 na GV, um na Poli, tá certo, foi uma filosofia, uma visão, tá certo, de estudar, de trabalhar, etc., mas assim... eu nunca tive uma relação de amigo com meu pai, exceto no final da vida. Porque meu pai, em tese, meu pai foi meu sócio, apesar de que 5 anos depois, quando ele fez 70 anos, ele passou a empresa em nosso nome e não tinha atividades na empresa, mas ele tinha uma vibração com a empresa, que era um negócio assim, que me fez muita falta. Se eu tinha uma boa notícia na empresa para dar, para compartilhar uma alegria, era com meu pai, não é com meus irmãos, era com meu pai, era uma coisa assim, né? Então a gente tinha uma relação de sócio assim que era fantástica, extraordinária, tá certo? De vibrar. Mas meu pai não era assim muito interessado numa vida particular, sabe? Não era muito pouco. Ele era muito estressado com o trabalho dele, ele veio da guerra, ele veio aqui sozinho com $50 no bolso. Então eu não posso pretender que fosse diferente, que tivesse carinho, que tivesse essa amizade que hoje tem entre pais e filhos, às vezes exagerada, porque às vezes hoje também a relação é de igual para igual, tá certo? Quer dizer, não existe sabe, aquela opinião da experiência de falar, peraí, cara, agora vamos ter um limite aqui, tudo bem, estamos conversando todo mundo, cada um com suas opiniões, isso é bastante válido, mas existem freios muitas vezes você tem que dar e você tem que usar, tá certo, de uma autoridade pai que você tem. Todo mundo, todas as crianças, todos os jovens precisam dos seus limites para serem educados, isso é sem dúvida nenhuma, né? Então eu acho que do meu pai eu tive assim, eu tenho uma gratidão enorme, tá certo, por todo o esforço que ele tinha em fazer com que a gente realmente crescesse na vida, tá? E de um outro lado, uma carência de um carinho, de uma coisa muito próxima e tudo mais. Agora, a parte disso, meu pai tem uma frase que sempre me marca muito, tá? Ele falava assim, se vai fazer, faz bem feito. Isso é uma coisa assim que ficou para mim marcado, sabe? Então, se eu vou fazer qualquer coisa, eu falo, ou eu não faço, ou se eu fizer, eu faço bem feito, certo? Então, aí uma perseverança, porque depois disso vem uma frase do meu pai que é quando te mete na cosa sulla capote, ou seja, quando você põe uma coisa na cabeça, fala, é lógico, se ele me ensinou, se é para fazer, faz bem feito, eu ia até o fim, tá certo? Você concorda?
Claro. É obstinação, né? Exatamente. Ele que é culpa dele, então não venha reclamar. Tá É certo? obstinação. Agora deixa É, eu ir até o fim, né? exatamente. Agora já tem o fim, né? E da sua mãe? Minha mãe era aquela pessoa cuidadora, assim, ao extremo. E sabe o que me deixa triste é falar o quanto que minha mãe ela se preocupou tanto em cuidar que ela não aproveitou os filhos. Eu nunca fui tomar um café com a minha mãe, um chá com a minha mãe, ao cinema com a minha mãe. Mas o que minha mãe cuidava de mim, a preocupação que ela tinha com a minha alimentação, aos 23 anos, eu já estava quase, eu me lembro disso em 3 anos, porque eu estou falando do 5º ano de escola, eu me lembro assim, ela tinha uma preocupação que eu tinha que comer, se eu não comesse, sei lá, se eu ia morrer, ficar tuberculoso. Então assim, eu me lembro assim que fruta eu não comia quase nenhuma, mas eu gostava de pera. Mas a pera tinha que ser dura. Aí eu me lembro uma vez ela coloca a pera na mesa, não, essa pera tá mole. Meu filho, mas isso, Arthur, que era o marido, tá certo? Veja, olha a pera, essa não tá dura essa pera, tá certo? Então, eu com 23 anos, tá certo? Se a pera era dura ou não, tá certo? A preocupação dela, por exemplo, com desastre, na minha época não tinha cinto de segurança, os carros não tinham segurança, eu perdi amigos, todo mundo, a gente perdia pessoas próximas por conta de acidentes, né? Curioso que com a violência não, porque eu chegava em casa à noite, no escuro, o Alto de Pinheiros não tinha quase que iluminação, essa coisa, graças a Deus, na época não tinha, mas a preocupação realmente com automóvel, com carro, era enorme. Você contou a história da sua mãe, me lembrou de uma história de um amigo meu, né? Ele foi ter uma reunião com o governador. Sei. E não tinha celular nessa época. E aí, de repente, toca o telefone do gabinete do governador e diz, é para vocês. Como assim, né? Daí ele vai atender, era a mãe dele, e dizia assim, meu filho, você esqueceu de levar sua blusa e tá frio. Mas era exatamente isso. É o espírito. Isso tinha do meu pai também. É o espírito do cuidado, tinha. Né? É o cuidado. É óbvio que a gente tem sempre um pai que é mais direcionador e a mãe que é mais cuidadora. É talvez da natureza humana, né? Eu acho que mudou muito feito isso, né? Hoje exato. Acho que mudou muito. Mudou. São comportamentos geracionais, né? Mas olha, a gente tem umas pesquisas, por exemplo, tá? A gente tem 10 mil funcionários que estão em centros de distribuição, é a mão de obra mais simples, de primeiro emprego, com as pessoas mais carentes, são todas da periferia. 85% dos jovens que a gente tinha trabalhando lá, toda a faixa de 16 a 18 anos, sei lá no Taboão da Serra, não tinha o pai em casa, tinha só a mãe. Ali o direcionamento falta. A mãe, ela tem tanta vocação de cuidar, que o direcionamento, quando ela está, você fala, ele vive só com a mãe, até pelo tempo, né? Mãe normalmente é empregada, sei lá. E aí o direcionamento, se ele não for dado no ambiente de trabalho, ele vai correr risco, porque o ambiente sabe, a fronteira entre o bem e o mal, tá certo? O dinheiro fácil e o dinheiro trabalhado é complexo. Me conta uma coisa, Pipons. Existe algum medo que você evita olhar de frente? Putz, o maior medo que eu tenho é de perder um filho ou perder um neto. Sim. Isto para mim, cara, eu tenho pavor. Claro. Recentemente meu neto bateu a cara, entrou com uma bicicleta, porque uma motinho meu filho não daria, sem capacete, tá? Entrou, bateu, meu filho ligou, disse, não, tá bem, ele foi para o hospital, fez uma pequena cirurgia e tal. Eu comecei a chorar. Eu sabia que estava bem, comecei a chorar. Sim. De pensar que poderia ter acontecido alguma coisa. Claro. Isto, para mim, é uma coisa. Agora, com relação a mim, se falar, eu me sinto assim muito realizado, muito realizado. Eu não acho assim que não que você fala, ninguém quer morrer, eu quero me preparar para viver até os 90. Hoje, infelizmente, faleceu meu primo Silvano Rai, um grande médico, 96 anos, eu tinha ido no lançamento do livro dele 6 meses atrás, ele acabou de escrever o livro, um grande médico, tá? E eu falo, não, eu quero ser como ele, tá? Mas eu acho que do que eu fiz, daquilo que eu realizei, sabe, dos filhos que eu criei para o mundo, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, de ter criado filhos com o mundo. Eu tenho uma frase do
do Fábio Barbosa, que é muito amigo meu. Adoro essa frase. Você gosta dessa frase? Adoro. Então, por favor. Posso falar da Deve. frase? Fábio, me permita, tá? Nós não vamos deixar um país melhor para os filhos, mas vamos deixar filhos melhores para o nosso país. Para o mundo, né? Isso tem para o mundo. Pro nosso... Quando fala em país... Não, é que ele fala assim, eu não vou deixar um mundo melhor para os meus filhos, mas certamente deixarei filhos melhores para o mundo. Exatamente. Eu gosto tanto, foi a Renata que me passou essa frase, que trabalhou lá no Instituto, trabalha no Instituto, e eu gravei isso porque eu acho que isso aí é um mantra, né? Porque essa talvez seja a missão maior de um pai. E que as mulheres, mesmo as mulheres na minha época, quando eu falo, às vezes elas têm um sentimento, né, de essas mulheres que cuidaram da casa, deram todo o suporte aos maridos, cuidaram dos filhos, e assim, parece que falta aquele relacionamento, aquele sentimento de realização que a sociedade dá àqueles que venceram nas empresas, que ganharam dinheiro e tal, e você fala, pô, mas quem que efetivamente trabalhou mais intensamente para criar filhos que eu tenho certeza como são os meus, que têm propósito de vida, tá? Para que eles fossem assim, tá certo? Tá? E eu acho que isso é uma realização, a mulher tem a parte maior dessa realização dentro do modelo que a gente vivia, vinha das mulheres, tá certo? Tá? E hoje? Ajudar a criar. E as mulheres hoje as tarefas são divididas, sim, né? Eu acho que hoje isso acabou, né? Hoje a mulher tem o seu lugar. Eu acho que existe uma vocação, mas eu acho que não acho que as coisas são exatamente iguais. A vocação da mulher de ser a cuidadora, tá? Não adianta que ela é maior, não adianta. Isso aí outro dia, puxa vida, eu esqueci um exemplo, fala, você está vendo como a mulher... a gente estava olhando para uns patinhos, não sei que animais que a gente estava olhando outro dia, e aparecia claramente a figura da fêmea, tá certo? Abraçando e cuidando. Não sei se era um filme de animais que eu estava vendo, tá? Mas é da natureza humana. O espírito maternal, sim, mas o mundo de hoje é outro. Sim, os dois têm que ter a preocupação com o futuro, a preocupação mesmo do cuidar, quando a gente está falando do cuidar e do da viver. Comida, do cuidar sabe? Quer dizer, das coisas mais materiais, é dos dois dividido, tá? Mas na essência, a mulher tem a vocação maior de cuidar. O espírito maternal. Tem, mas acho que hoje está muito, muito similar assim. Depois de tanto organizar, construir, sustentar, o que ainda te inquieta, mesmo sem nenhuma necessidade? Olha, você sabe que uma coisa curiosa que também apareceu bastante depois da minha separação. Eu tenho uma ansiedade que ela é uma ansiedade assim, meio que parte talvez seja a natureza, porque você fala, olha, meu pai é ansioso, meu filho é ansioso, e a ansiedade é uma coisa assim, é aquela coisa de você querer ocupar o território futuro. Você não ocupa o território futuro, você não conhece o território. Então, isso para mim, eu estou sempre naquela de, e como será a minha vida daqui a 3 anos? E como será daqui a 4 anos? E como será, ou seja, é aquela preocupação de querer tangibilizar um futuro que eu não tenho como tangibilizar, certo? Ninguém tem como tangibilizar. Então, eu acho que essa inquietude, isso eu falo muito com o terapeuta, isso é das coisas que, no fim, aparece muito quando eu estou conversando, falando, nossa, tudo está relacionado com isso, sabe? Então, eu, por exemplo, tive ciclos na minha vida, por exemplo, profissional, né? Teve um ciclo de CEO. Quando eu achei de CEO e passei a ser chairman, falei, nossa, o que vai ser da minha vida? Eu tinha uma vida tão cheia aqui, eu era o chefe, o boss, mandava em tudo. De repente eu estou no conselho, não sei nem como vou organizar isso. Foi o melhor período da minha vida, porque eu fui realmente ativo, falar, eu vou procurar outras coisas. Aí eu fui, todas as atividades, quer dizer, instituições, quer dizer, começou com Amigos da Poli, depois foi com o Endeavor, foi com o IBGC, foi com o Instituto o Instituto de Desenvolvimento de Organizações do Terceiro Setor que eu criei. Então, foi uma vida riquíssima, que eu conheci gente como o Fábio Barbosa, que a gente fala, por exemplo, como vários outros empresários que eu tenho tanto orgulho de frequentar. Então, você fala, mas por que eu tinha aquela ansiedade tão grande antes? Calma, você vai construir, tá? A ansiedade, em tese, daí você fala, agora eu passei por um novo ciclo, deixei de ser chairman e eu sou conselheiro, mas sou controlador, então tenho, de certa forma, né,
como é que se diz? Uma posição, né? Importante, tá? E você fala, bom, mas de todo eu nessa transição foi quando eu escrevi o livro, né? Eu falei, não, agora eu vou me preparar para um novo ciclo, né? Eu estou me preparando para um novo ciclo, estou me preparando, estou assim exercendo isso, né? Quer dizer, eu tenho um olhar assim de que mais ou menos uma parte do meu tempo, um terço do meu tempo é viagem, família, etc., é o tempo próprio. Um terço é empresa e um terço é aquilo que eu dedico, tá certo, para fazer diferença na vida das pessoas, tá? Que eu faço no meu escritório, que é uma delícia. Vim correndo de lá agora, hoje tive três encontros lá, né? Então, é uma construção. Você fala, puxa vida, mas se você é bem resolvido... Sim, eu fui surpreendido na primeira vez de CEO para Chairman porque a gente tinha acabado de fazer uma fusão, deixar ele ser CEO. Agora não, agora eu pude me preparar. E eu levantei a mão e falei, olha, não sou mais a pessoa mais indicada para ser Chairman dessa empresa, tá? Vou estar como conselheiro. Mas eu já estava preparando, tá certo, essa minha vida, tá certo, nessas três esferas, tá? Mas isso não impede que mesmo assim, tá certo, tá? Eu já estou pensando na viagem que eu vou fazer. A minha mulher fica louca, porque ela fala, calma, eu quero curtir aqui, nós estamos voltando agora da Espanha, eu quero curtir que, eu estou falando já que no ano que vem, em agosto, eu vou estar na Islândia com meus amigos comemorando 75 anos, tá? Que eu estou falando que em setembro precisamos resolver logo o negócio da Turquia, em julho já está tudo decidido para onde a gente vai, em janeiro e coisa... Olha, cara, é um negócio assim absurdo. Então, essa mesma ansiedade, essa mesma coisa que eu tenho em viagem, eu tenho também falar, por quanto tempo será que a minha fala vai fazer diferença para as pessoas? Ou pelo menos pretende fazer diferença nas pessoas? Será que eu não vou chegar num momento de falar, cara, no meu tempo fazia assim. Mas, pô, o que está interessando para ele que no meu tempo fazia assim? O tempo é outro agora, Sim, né? sim. Então... eu acho que isso me inquieta, isso me incomoda falar, sabe? O até quando? Até quando? E isso me remete assim um pensamento, né, que todos nós temos. Quem é o Antônio Piponzi sem todas essas atividades? Ele com ele, no silêncio da mente. Olha, que pergunta, hein? Ela é Você difícil, precisa ter dito antes, né? mas ela surgiu No agora. silêncio da mente, o que eu penso? Olha, você sabe que eu sou... Quando eu tenho uma profunda realização, quer dizer, eu sou um ser que fui privilegiado, porque eu tenho orgulho das fases da minha vida, tá? Especialmente da minha fase de adolescência e juventude que eu vivo até hoje, tá? Porque uma das coisas importantes quando eu falei muito assim da divisão do meu tempo, tá? Mas eu não falei muito de algo que é a divisão, tá certo? Entre três níveis. Se você quer viver intensamente, você tem, na minha visão, três estratos também a serem preenchidos. Um é o cuidado físico, que é o cuidado do corpo, tá? Um é o intelecto, tá? Que é, de repente, esse desenvolvimento todo de você. Não é só a empresa, mas é principalmente toda essa atividade de trocas com famílias empresárias, empreendedores, jovens, etc, tá? Mas tem o terceiro, que é o social, quer dizer, que é aquela coisa dos amigos, tá certo, tá? E eu tenho um apego, tá certo? Quer dizer, a minha infância, juventude, adolescência, juventude, que eu organizo tudo e eu tenho assim o meu pensamento todo, eu curto muito o meu passado, eu curto muito o que eu vivi. Muita gente fala, mas a gente tem que olhar para frente. Eu olho para frente, tanto é que eu tenho toda essa ansiedade de saber o que vai acontecer. Mas eu tenho, assim, uma valorização, tá certo? Pelo que eu vivi, tá certo? Que é uma coisa, assim, muito, muito intensa. Eu organizo tudo que você possa imaginar, tá certo? De comemoração disso, daquilo, de minha turma do Santa Cruz, minha turma do futebol, que é a turma do clube, e minha turma da Politécnica, tá? Que é algo assim absurdo, né? Então, eu acho que... E tem uma coisa bacana disso, sabe?
que eu aprendi uma coisa, que embora esses amigos sejam os amigos genuínos, tá? Porque eu tô falando, por coincidência, na semana que vem, os 3 grupos eu tenho almoço, segunda, terça e sexta, tá? Os 3 grupos, foi coincidência, né? Mas tem uma coisa assim que eu acho que mesmo assim, eles não são suficientes, tá? Para a vida futura. Eu acredito muito nas amizades que a gente faz depois dos 60, depois dos 65, que não tem tempo, tá certo, para você fazer essa amizade, porque você precisa delas. Elas te alimentam, tá certo, com coisas novas para o futuro, tá? Você tem os amigos, aqueles que estão lá para trás, aqueles que nos momentos que eu tô, né, ouvindo minha música e tal, recordando do meu passado, de tudo aquilo que me inspirou na minha vida profissional e tudo mais. Se eu tenho isso, de um outro lado, tá certo? Eu sei que se esses amigos são aqueles que eu vou contar sempre, de um outro lado, eles não são suficientes para uma vida futura. A gente precisa ter repertórios novos, a gente precisa ter visões novas, especialmente num país que hoje ele é tão pobre de visão. Você é A ou B, é uma coisa assim tão pobre, infelizmente, e não é só do Brasil, no mundo, né? Os extremos, quer dizer, o raciocínio pelos extremos, a comunicação pela escrita e não pela fala, quer dizer, a comunicação de um WhatsApp, ela não tem voz, ela não tem linguagem corporal. Então é um mundo que hoje se comunica de uma forma curta, rasa, tá? Muito rasa, tá? Sabe? Acaba passando a impressão de ser grosseiro, às vezes um comentário, você pode ler de várias formas o mesmo comentário. Às vezes pode ser agressivo, tá? Então, e eu realmente eu tenho uma versão a esse mundo assim que é de um nível de exagero de eu nunca ter tido Facebook, Instagram, sei lá, qualquer outra coisa, nada. Embora a gente vê tantas coisas positivas que a gente pode usar nesse mundo digital e agora com inteligência artificial também, mas eu sou muito cético com relação a esse tipo de comunicação, que é uma comunicação escrita, curta. Eu acho que esse vício aí eu tenho um certo desânimo com relação ao futuro, sabe? Tem? Tem. Eu tenho, quando eu penso assim, não desânimo, eu tenho uma preocupação, tá certo, de como é que vai ser esse mundo dos meus netos, tá? Os meus filhos, graças a Deus, eles ultrapassaram essa fase, tá? Não tinha jogo eletrônico, não tinha WhatsApp, não exercício de imaginação, como é que você acha que vai ser a vida deles? Olha, eu sei dos receios que eu tenho. Isso. Os receios que eu tenho são exatamente os receios deles terem uma vida totalmente, como é que se diz, fechada do ponto de vista dos relacionamentos assim mais verdadeiros, muito volúvel do ponto de vista das relações, tá certo? De relações que você possa ter. Você sabe o que eu percebo? Eu não vejo meus filhos chorarem, eu não vejo meus netos chorarem exatamente se eles levarem uma porrada, tá certo? Tá? Eu acho que tem alguma coisa, quer dizer, a rede social, a comunicação por mensagem, para não generalizar a rede social, ela está tirando a emoção das pessoas, ela tira o encanto das pessoas, sabe? Eu acho que é tão direto, tá? Eu acho que mesmo ler um livro ou ver um filme, antigamente se você saía de um cinema, você estava pensando no filme, claro. Não estava? Você ia contar para alguém, você ia falar a mensagem, você tirou. Hoje, cara, você saiu, você já abriu o celular e tem não sei o quê, não sei o quê. Então, esse mundo, tá? É um mundo que, me gera, assim, sabe, incertezas muito grandes, tá? Mas sempre vai ter incerteza em relação ao futuro, né? Eu acho que essas mudanças, eu também penso nisso, tá? Que aquela coisa, no meu tempo era assim, no meu tempo era assim, tá? Mas eu não sei se são mudanças muito bruscas, tá certo? Que a tecnologia está propiciando, sabe? Quer dizer, a gente está chegando num nível que você já não sabe mais, tá certo? Eu não dou meses para você não saber se o discurso da campanha do José ou do Paulo, tá certo? Se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Quer dizer, isso tudo afeta instituições, afeta a verdade, a mentira, afeta instituições, a democracia. Então, elege pessoas, tá? Sim. Você muitas vezes... Os famosos hoje, o que quer dizer ter 1 milhão de likes, 2 mil? Quer dizer o quê? Sim. Essas pessoas, o que tem? Quer dizer, a oferecer
tá certo, de positivo em relação a tantas outras que a gente sabe que constroem Sim, e que eu tenho prazer de conviver, sabe? Empreendedores claro. fantásticos, jovens que vão atrás, bolsistas que lutam, vão atrás, deixam sua cidade, vêm, quer dizer, coisa assim, gente tão maravilhosa e fala, não, mas realmente os influencers são as figuras que. E isso aí, para mim, quer dizer, acho que é meio que a gente é uma desvirtuação de valores, sabe? Acho um negócio. Eu tenho essa preocupação. Piponzi, muito bom a nossa conversa, mas o tempo foi 1 hora. Já foi 1 hora. Incrível. Eu queria uma última pergunta para você, Ixi, que Maria. é tranquila. Essa O que na sua vida hoje funciona, mas não te preenche? funciona, mas não me preenche? É, Casamento me preenche, a empresa me preenche, os amigos me preenchem. Cara, eu acho que esse tripé, tá certo, tá? Eu diria assim, se eu te der uma resposta assim mais geral, tá certo? Neste momento, eu me sinto uma pessoa, isso é assim, ótimo. Filantropia muito completa. você pratica? Nós temos um instituto, isso para mim Fala é um uma pouco coisa pra muito gente. gostosa. Não? O que é bacana é que eu tenho um dos filhos, quando a gente fala de preparar os filhos para o mundo, né? Um dos meus filhos foi muito interessante, porque ele se formou na GV e ele odiava ver aqueles caras de pastinha, de cabelo, indo para as empresas, para os bancos, etc. E ele seguiu um caminho completamente diferente numa época em que isso era raro, de ser empreendedor social. Tá? Ser empreendedor social, eu estou falando de 2003, certo? Criou uma empresa foi criando um negócio que na realidade de início até era meio que mesclado, tá certo? Tinha um cunho social grande, mas uma parte uma empresa uma editora, tá? Que depois foi afunilando para o terceiro setor, só para terceiro setor, e que criou um modelo, tá certo? O que a gente pratica, inclusive nas nossas lojas, entre outras empresas que ele tem, de microdoações, de você, através de compra de produtos, tá? Produtos que tenham muito a conexão com a cultura da empresa, tá? Você realmente, no nosso caso, eram revistas que a gente vendia, tá? E eram revistas vendidas a R$ 2, coisa desse tipo, tá? E a soma disso, para você ter uma ideia, construiu um hospital, ou praticamente a principal ala do GRAC, tá? Só com microdoações, tá? Esse projeto que era a base, tá certo, da empresa dele, porque ele era remunerado por isso, da empresa dele, Impacto Social, rendeu a ele um prêmio de empreendedor do ano da Folha de São Paulo. Quando rendeu esse prêmio a ele, eu falei, tua vida não vai ser mais igual, porque ele passou a frequentar a Fundação Schwab, que patrocina o Fórum de Davos. Então, ele passou a frequentar um grupo empresarial, um grupo de empreendedores sociais mundiais do mundo inteiro que compõem, tá certo, essas escolhas, tá certo, feita pela Fundação Schwab. E a partir daí, ou seja, aí foi mesclando um pouco a coisa da empresa de impacto social com a filantropia. E aí a gente estava preparado para juntar duas coisas. O meu conhecimento em governança que eu tinha adquirido como chairman, com o conhecimento dele de terceiro setor. E aí a gente criou um instituto que desenvolve institucionalmente as organizações do terceiro setor. Então, você fala, o que a gente olha? A gente olha instituições que tenham ótimos empreendedores, tá? Quer dizer, brilho nos olhos, causas, tá certo? Com as quais a gente se identifica, tá? E uma governança minimamente estabelecida. E a partir daí a gente financia projetos que são apresentados, tá? E aí, cada vez mais inserindo uma série de ingredientes, tá? Sempre com foco em melhorar a instituição. Ou seja, a gente acredita que a instituição vai ser muito melhor lá na ponta, vai produzir muito mais se ela tiver um back-office melhor. Quais são as causas principais que vocês patrocinam? Todas, desde a gente apoia, inclusive apoiando instituições grandes e menores, certo? Tá? Algumas hoje em parceria, tá? Com algumas com Families Office daqui do Brasil e de fora do Brasil também, tá? Esses são projetos de pequenas instituições, tá?
de territórios muito pobres, tá? Mas tirando essas parcerias, tá? No nosso negócio, nos fundamentos do Instituto, a gente apoia desde Renovam Todos pela Educação, que são instituições que falam, nossa, mas esses caras não precisam de apoio, tem orçamentos de 20 milhões, 25 milhões, mas não adianta, sempre tem gaps na retaguarda, tá? E é curioso que, por exemplo, essas duas que eu citei são institutos que são eternamente gratos por um trabalho, eu não sei se foi um de desenvolvimento de pessoas, o outro não sei se está mais na área de, não me lembro do que, o Instituto Rodrigo Mendes, que faz a inserção de pessoas deficientes, eu me lembro que a gente financiou a construção do endowment deles, tá? Então, digo, a gente tem, a partir do projeto, a gente, e instituições menores também, todo o país, no Maranhão, na Bahia, em vários lugares, tá? Então, eu digo, o nosso negócio não é na ponta, não é o dinheiro que você vai dar lá na ponta, tá? É falar, eu quero que quem receba lá na ponta, tá? Utilize muito melhor os recursos, multiplique, tá certo? Aquilo que é a diferença que eles fazem na sociedade, tá? Então, mais ou menos é por aí. E o que é bacana desse instituto que sou eu e meus 3 filhos só, Que tá? bom. É tudo financiado por nós também, tá? Meus filhos usam, eu tenho um escritório que faz todo aquele trabalho chato, tá certo? De contabilidade, desde manutenção da casa, reforma, isso aqui, para estar lá, está contribuindo para o Instituto, tá? Então, não é pouca coisa, não. Eles não, eu Certo. aperto mesmo, tá? Boa. Então, nós temos nós 4 juntos. É uma coisa muito bacana que dá unidade para os filhos e eu olho muito isso para os meus netos. Por isso que, inclusive, isso é multicausas. Vai para o ambiental, vai para o político, vai para reciclagem de alimento, vai para educação bastante, vai para diversidade, vai para um monte de coisas. Né? Maravilha. Signore Pipongi, Sim. un piacere. Grazie Grazie a lei. tante.